Uma breve história do cristianismo, Geoffrey Blainey, página, capítulo 29, Guerra e Paz. As revoluções de 1917 representaram um golpe desferido nos cristãos russos. Lenin, o primeiro líder da Rússia revolucionária, classificou o cristianismo como uma das coisas mais odiosas da face da Terra. A Igreja Ortodoxa Russa, conhecida formalmente como Igreja Católica Ortodoxa, era aliada dos císares e do regime czarista e começou a ser perseguida assim que Lenin assumiu o poder. Em 1917, todos os seminários foram fechados, impedindo a formação de novos padres. Doutrinar menores de 18 anos passou a ser crime. Muitos padres rebeldes foram presos ou mortos. Milhares de igrejas foram transformadas em museus, templos do ateísmo ou depósitos. Na primavera, aves migratórias eram vistas fazendo ninhos e criando os filhotes nas enormes cúpulas arredondadas dos templos vazios, levantando bandeiras contra os cristãos. Uma onda de propaganda soviética que se voltou contra o cristianismo. Em 1923, proibiu-se a comemoração da Páscoa e do Natal. Grupos de padres foram enviados para campos de trabalhos forçados. Em 1942, depois que a Alemanha invadiu a Rússia, o governo soviético relaxou a campanha contra o cristianismo na esperança de obter a unidade nacional. A Igreja Ortodoxa Russa foi beneficiada por uma trégua temporária. Não haveria incentivos nem perseguições. Terminada a Segunda Guerra Mundial, mensagens ateístas voltaram a ser disparadas por todo o país e retransmitidas para os novos países comunistas da Europa Oriental, inclusive Polônia, Hungria e Lituânia, onde os líderes católicos que não se submetessem ou não ficassem calados eram acusados, humilhados publicamente ou presos. Em toda a história do cristianismo houve poucos reveses tão sérios quanto o rápido declínio do catolicismo na Rússia da primeira metade do século XX. Moscou, tendo substituído Constantinopla, herdaram uma longa lista de credores e instituições fruto das divisões da Igreja Ortodoxa. A agressiva disseminação do ateísmo na União Soviética deixou alarmados muitos cristãos alemães. O que aconteceria a eles e às suas igrejas se tivessem a terra natal invadida por socialistas radicais ou comunistas? Em meados da década de 1920, o recém-criado partido político de Hitler tornou-se o principal oponente do comunismo, além de expoente do nacionalismo alemão. No final de 1932, em meio a uma grave crise de desemprego, o partido de Hitler obteve 37% dos votos nas eleições nacionais, tornando-se o maior partido independente. Por apreciarem seu nacionalismo, muitos cristãos votaram nele, embora condenassem sua ambição excessiva. Na opinião de Hitler, ou se é cristão ou se é alemão, os dois ao mesmo tempo seria impossível. Depois de assumir o total controle da Alemanha e fechar o parlamento, Hitler rompeu o acordo e demonstrou seu desprezo pela Igreja Católica, na qual tinha sido criado. Em seguida, provocou a divisão dos protestantes, incentivando os fiéis simpatizantes do nazismo a estabelecerem um ramo do luteranismo. Um grupo de pastores luteranos, que atualmente poderiam ser chamados de fundamentalistas, rebelou-se contra Hitler, pagando um alto preço por isso. Os alemães pertencentes a uma seita nascida nos Estados Unidos, as Testemunhas de Jeová, também foram declarados inimigos. Na Alemanha, em apenas 5 anos, o nazismo tinha substituído o cristianismo como credo dominante. Mas o altar do nazismo não ficava dentro dos templos. Seus altares eram o povo alemão e a própria Alemanha, com suas florestas, seu idioma e suas tradições. Hitler era o novo Messias. Na Itália, Benito Mussolini, outro ateu, tomava posse em 1922 com a demonstração de força, mas sem carregar em volta da cabeça o mesmo halo que iluminava a cabeça de Hitler. Mais pragmático, permitiu que se ensinasse religião nas escolas italianas e aproximou-se do Papa. O Vaticano voltou a ser uma cidade-estado com política exterior própria, sob sérias restrições. O professor Townley, anglicano e socialista, ao estudar as razões da reduzida frequência às igrejas na Europa, nas décadas entre as duas grandes guerras, chegou a uma conclusão peculiar. A alternativa à religião raramente é a ausência de religião. Segundo ele, para ocupar o trono vago deixado pelas religiões combatidas, o comunismo e o fascismo implantaram uma versão moderna da Inquisição, muito mais ativa e mortal.